Fala pessoal, vocês lembram desse cara aqui? Gravou um vídeo comigo há um tempo atrás. Foi um pouco mais amador, né? Pelo Skype, Gustavo. Hoje não, hoje é programa profissional mesmo. Estou muito honrado em tê-lo aqui presencialmente. Fazia muito tempo que a gente não se via também. Estamos seguindo todos os protocolos, tem o distanciamento, a gente está bem protegido aqui. E queria agradecer muito você por ter aceito o convite e vindo aqui, Gustavo. A gente vai lançar algumas pílulas sobre liderança, gestão de pessoas, motivação, carreira, empreendedorismo, enfim. A gente chegou à conclusão de que haveria muito conteúdo a ser compartilhado com vocês através do canal No Caminho Te Conto, mas o Gustavo agora também vai ser um grande parceiro de produção de conteúdo. Para essa estreia, a gente preparou, aliás, ele preparou muito mais, na verdade, que o cara fez um organograma, ele preparou uma série de materiais aqui, começo, meio e fim, uma organização de gestão de projetos, para falar sobre linhas de pensamento em gestão. A gente acompanha aí uma produção grande de materiais, de conteúdo, uma série de publicações acadêmicas ou profissionais, então tem muito conteúdo disponível hoje na web, em canais no YouTube, mas também em publicações, artigos científicos. E aí eu lancei uma pergunta para o Gustavo, como um grande empresário, executivo que ele é, sobre qual linha de gestão ele mais gosta. Porque assim como, por exemplo, na psicologia a gente tem uma série de linhas, né, de terapia, também na parte de gestão de pessoas, na área de gestão, a gente tem linhas diferentes. E aí eu queria passar a palavra para ele agora, para saber, Gustavo, que linha de gestão você mais gosta de seguir, ou você tem mais afinidade? Acho que seguir uma linha não quer dizer que você não leia, não ouça, não preste atenção nas outras. Mas você tem alguma que te apeteça mais? Bom, Fernão, obrigado pelo convite de novo e acho que aquela primeira conversa foi muito rica. Foi. Acho que gerou bastante buzz e bastante gente. E aí, e agora? Se identificou. O que vocês vão fazer e tal? Enfim, verdade. então acho que vai ser legal essa continuidade. E aí eu falei, eu sou um cara antigo, né? Então eu trouxe a minha cola aqui. Quando a gente falou dos temas, né? Eu fiz um mapa aqui, né? O último livro que eu li, o penúltimo talvez, ou o antepenúltimo, eu não me lembro agora, é sobre mapa mental. Né? Então eu fiquei meio viciado assim em construir, né, as coisas no papel mesmo, apesar de existirem aplicativos e tudo mais. Uhum. Mas eu gosto bastante, boto post-it e tal, então me faz entender bem, aí eu posso rapidamente olhar aqui esse... Mas você sempre foi assim? Ou o mapa mental é uma coisa que você descobriu agora? Não, eu sempre fui de não ser, por exemplo, anotar assim. Eu nunca fui um cara que anotou contínuo, assim. Se tivesse uma reunião ou numa palestra, eu não sou um cara que fica fazendo anotação contínua. Eu escrevo aqui, pinto. Então, essa questão matriz, assim, gráfica, assim, para mim, ela sempre fez muito sentido. Eu sou um cara de bullet points, não sei se você... Eu faço bullet points, aí eu tiro, eu vou, né, faço círculo, adoro fazer gráfico, eu fiz um gráfico aqui hoje. Ficou bonito, hein? Fiz um gráfico. Já ele mostra para vocês. E sobre a linha de gestão, né? Então você me perguntou, qual que é a linha de gestão? Eu trouxe uma questão antes para mim, porque é o seguinte, a gestão, para mim, é uma questão técnica. Uhum. Né? Você tem diversas possibilidades, diversas áreas de gestão e elas todas são técnicas. É um aprendizado consciente e dirigido. Então eu quero ser um bom profissional de projetos, eu quero ser um bom profissional de qualidade, eu quero ser um bom profissional de marketing. Né? Então a gestão, ela é técnica. Então estou trazendo isso, depois a gente vai avançar. E a linha de gestão que eu me identifico muito é a linha de pessoas, de cooperação. Essa é a minha linha. Muito bom. Né? Significa que você não liga para processos, que você não liga
gestões, Recursos de tecnologia. recursos de tecnologia, muito pelo contrário. Sim. Mas o que eu gosto, o que me faz avançar é a linha de gestão de pessoas cooperativa. Muito bom. Tem uma provocação nessa questão de gestão de pessoas, porque também você treina. Uhum. Né? Então, eu acho que ela não é tão genuína. É verdade. Mas é uma linha que me interessa. E aí fez com que eu desenvolvesse alguns estudos, algumas opiniões, às vezes um pouco provocativas, a gente vai ver isso hoje, sobre essa perspectiva. Respondi? Respondido. Maravilha. Mas quando você diz, por exemplo, que você segue não é que você segue, né? Que você tem preferência pela linha de gestão de pessoas entre todas as possibilidades. Porque gestão, né, para quem fez administração de empresas ou praticamente todos os cursos têm alguma parte de administração, que o Gustavo bem colocou, né? O processual, que vem do Fordismo, por exemplo, começou lá atrás, na parte de administração, mas vai fazer uns 100 anos, né? Aliás, já fez uns 100 anos. E quando a gente fala de pessoas, naquela época não tinha esse olhar, né? Era puramente processual, diminuir custos e aumentar a produção. E hoje a gente vê as empresas investindo muito, por exemplo, o Márcio Fernandes, né? Ele é um cara que fala de filosofia de gestão baseada na felicidade. Isso. É uma linha que você acredita? Acredito, adoro os livros dele. Eu também. Né? Até por isso citei. A pegada que ele traz da felicidade, eu acho que é um choque, assim, né? Um chacoalhão, falar, se liga nisso aqui. Dá certo, né? Se liga nisso aqui, né? Eu acho que tem bastante gente nessa direção hoje, né? Sim. O que a minha visão na questão da gestão, né? E aí indo para a gestão de pessoas, é um pouco fala das competências, né? Aí você trouxe a questão do Ford, aí me veio uma questão tipo dos tempos modernos, adorava aquele filme do Chaplin que eu vi na escola, esse filme, né? Daquela repetição. Aí eu fico pensando assim, quando você fala de desenvolvimento das pessoas, e aí fala competências, o conjunto de habilidades, eu adoro essa frase, conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidos. Ou seja, são os novos tempos modernos. Uhum. Porque você está criando padrões, sim, comportamentos similares, com base em competências que você definiu. Sim. Qual o risco disso? Tudo que é padrão pode ser bom para processos, para entregas, para qualidade de serviço, para qualidade de produtos. Sim. Para a construção disso no mundo atual, para o desenvolvimento, para o crescimento, para a inovação, você quer ter coisas padronizadas? Eu acho que a gente está apegado a modelo padronizado. Muito. E aí eu fico pensando no filme do Chaplin, ele fazendo aqueles movimentos que ele fazia no processo hoje, mas eu vejo aquelas peças ser humanos. Competência, liderança, criatividade. Né? Vou colocar agora em você, agora a etapa da energia. Energia, né? É verdade. Então eu fico receoso. A gente até momento. Isso que você falou me remeteu. A gente às vezes faz uma brincadeira, né? Quando eu estava vindo encarnar, eu não passei na fila da paciência lá, Deus estava dando a paciência. A gente tem essa visão, né? Que você passa nas filinhas para receber uma coisinha, né? Porque a gente, além de tudo, brasileiro adora uma fila, né? Então a gente pega uma fila para receber alguma coisa. Exato. E acho que na gestão de pessoas, por outro lado também os gestores dessas pessoas foram doutrinados desta maneira. Então hoje você tem algumas, tipo um Márcio Fernandes, mas você tem um cara que nem o Murilo Gun, né? Que está se destacando muito falando de criatividade e inovação, para ajudar as pessoas a quebrarem essas barreiras internas. Exato.
a ajudarem elas a enxergarem, a desenvolver a criatividade e inovação, que para mim também está muito ligado a fazer coisas diferentes todo dia, né? Como você quer ter criatividade e inovação falando todo dia com as mesmas pessoas, vendo todos os dias as mesmas páginas no Instagram, do LinkedIn, todo dia seguindo as mesmas pessoas, a gente tem que buscar quem pensa diferente da gente, quem faz coisas diferentes da gente. Senão é muito difícil desenvolver criatividade e inovação. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O Murilo tem notado. O Murilo é um cara FODA, né? O Murilo é um cara que ele chegou chegando mesmo com essa pegada de criatividade. Né? Tem um approach também para educação infantil, que é um curso que ele tem no Cri Cri Cri, que é muito interessante. Uma das frases, eu participei de alguns eventos dele e tal, e ele fala, né, a criança, o adulto criativo e a criança que sobreviveu. Ah, legal. Né? Então ele traz muito isso. E é verdade, eu acho que hoje a gente está tendo que voltar lá atrás e falar assim, Fernão, elimina esses padrões que você tem, elimina esses julgamentos, esses preconceitos, essas crenças e tenta voltar a ser aquela pessoa criativa que você um dia já foi, né? E é referência a ser criança, né? Então os bloqueios que existem para isso. Então a gente está tendo hoje que voltar e falar o que a gente quer mais hoje é que você seja original, que você seja quem você é. Autêntico, né? Que você seja autêntico, né? Então, acho que é um movimento novo. Sim. Acho que ainda tem muita coisa para acontecer nisso. Acho que as empresas ainda estão presas nessa padronização, Sim. vou pegar mais pesado, nesse animal domesticado. Né? Quando uma pessoa dentro da empresa tem uma opinião diferente, é diferente, sem generalizar, mas potencialmente essa pessoa vai sair da empresa. Fato, não vai se encaixar. Não vai se encaixar. Não, e vamos ser sinceros, né? Que as empresas ficam com esse negócio de, no processo seletivo, como criativo você quanto que você traz de inovação, o que você gosta de fazer fora da caixa, e chega lá dentro, aí o chefe não quer as ideias dessa pessoa porque dá trabalho, porque tem que discutir com outras pessoas, porque aí essa pessoa começa a provocar, não vou dizer discussões, né, mas ela começa a provocar as outras pessoas a pensarem diferente e isso começa a criar um problema político para o chefe dentro de casa. E uma força diferente naquele campo que existe ali, né? Então, eu acho que assim, não é generalizando, mas eu vejo muito essa questão, né, dos diferentes, assim, você vê as empresas por outro lado, não, a gente quer fazer inclusão, a gente quer gente diferente, que a gente provocando. A pergunta você quer mesmo? Você está disposto a assumir os riscos disso? Ou você só quer porque está todo mundo fazendo e é legal e está na moda? Modinha, exatamente. Então fica aí a provocação. Eu acho que é até mais autêntico, a gente falou de autenticidade, mais autêntico um chefe virar e falar, não quero ninguém aqui que vai ficar me cutucando, porque você evita a pessoa de sair de um emprego onde ela está bem, que às vezes você traz ela com um monte de promessas, um monte de benefício, aqui você vai ter espaço para crescer, desenvolver, provocar o status quo, e aí você leva ela para lá, tira ela de um emprego que às vezes ela está confortável, está feliz, com uma promessa que não vai se cumprir, e eu acho que é mais autêntico um chefe virar e falar, não quero ninguém aqui com muita inovação, muita criatividade, porque não tem espaço para isso. Exato, não é o que a gente quer agora. Bom, acho que o Gustavo conseguiu dar uma excelente visão sobre linhas, né, de gestão, de pensamento. A gente citou aqui alguns nomes, Márcio Fernandes, Murilo Gun, e aí eu queria deixar uma pergunta, e até, assim, não só perguntar o que é ser líder de pessoas para você, mas também você se inspira em grandes personalidades da humanidade, tipo um Mahatma Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, um João Paulo II, você se inspira nessas personalidades como líder de pessoas? Começando por essa, Fernando, eu não tenho assim uma
uma inspiração específica por uma pessoa. O que eu acho que eu tiro dessas personalidades, de pessoas que fizeram muita diferença, né, no mundo, é a paz que elas trazem, é o estar de bem consigo, de pensar nisso, de ter essa consciência, Plenitude e de fazer o bem. Acho que é o que eu trago, assim, né? Mas também meio a culpa minha, no sentido de que eu fiquei, acho que, muito tempo preso em estudar coisas mais técnicas, mais gestão, mais do dia a dia e tudo mais. E agora que eu estou voltando, né, esse ano, no começo do ano, antes da pandemia, eu comecei a estudar um pouco mais de filosofia. Legal. Né? Um dos livros que eu li esse ano foi O Mundo de Sofia, por exemplo. Nossa, então, muito bom. Voltar a se conectar um pouco com isso, né? E aí, específico da tua pergunta, para mim, eu vou dar uma resposta bem ampla, assim. Líder, para mim, é difícil chegar a uma palavra, mas aqui eu cheguei foi assim. Líder, para mim, é luz. Excelente. Excelente resposta. Né? Eu acho que o líder, ele tem que ter uma conexão com uma causa, com um propósito. Senão, ele vai ser mais um. Então, eu acho que ele tem que se conectar. Né? Acho que ele precisa ouvir as pessoas. Sim. Porque se ele não ouvir as pessoas, ele não vai ter como andar sendo líder. Sim, sim. Né? Que às vezes as pessoas estão indo para cá e ele está indo para cá, né? Como líder. Exatamente. Se ele não ouvir, né? Então, ele vai precisar se conectar com as pessoas, né? E também é uma pessoa que tem muita ação. Né? Então, eu acho que eu não quero fazer um parênteses, não quero fazer uma relação direta com o mundo empresarial em si. Né? Então, vai ficar agora o gerente vai chamar Luz, né? Lúcifer, não, imagina, né? Acho que não é isso. Acho que, como eu te falei no outro momento, gestão é técnica. Sim. Você pode ser um bom gestor de pessoas aprendendo. Você aprende a fazer isso. Você aprende. Verdade. Né? Você pode ter mais ou menos habilidade para isso. Você pode gostar mais ou menos. Sim. Mas você aprende. Né? E aí você trazer ali, que agora não é mais o que todo mundo fala, né? Não, você não tem o chefe, eu tenho o gestor. Sim. Né? Mas quem é o meu líder? A aplicação, usar a palavra líder é muito poderoso. Né? E eu não acho errado usar no mundo corporativo. Né? Desde que ela seja genuína. E ela não precisa estar conectada com o que eu estou dizendo, mas eu vejo um pouco maior do que simplesmente um bom gestor, não necessariamente é um bom líder. É verdade. Né? É verdade. É um pouco essa relação que eu queria trazer para essa pergunta. Tudo vai de acordo também com a intenção, né? Porque às vezes, por exemplo, tem pessoas que nos chamam, chefe, não fiz tal coisa. Ô, chefe, você vem. Ô, chefe, não sei o quê. Chefe ficou uma palavra estigmatizada no mundo de hoje que é ruim. E é a intenção da pessoa. Às vezes ela te chama de chefe, mas é carinhoso, é porque é uma relação de respeito, é uma relação de tipo, você é meu chefe e eu gosto que você seja o meu chefe. É uma brincadeira, às vezes. É uma brincadeira. Mas ficou uma coisa assim muito estigmatizada, né? Porque tem muitos chefes ruins, tem muitos chefes abusivos, tem muitos chefes que não dão direcionamento, não dão apoio, muito menos luz. Muito menos luz. Muito menos luz. E nesse momento você, até então, né, quando estourou a pandemia, você era a luz de muitas pessoas. Porque você era o diretor de uma área, de uma multinacional. E aí a minha pergunta para você foi, a chama, né, pensa que você é uma chama. Você precisa de oxigênio para se manter aceso.
Qual foi o seu oxigênio para continuar sendo a luz dessas pessoas? Difícil, né? Essa foi... Às vezes, assim, minhas filhas, com certeza foram, né? Minha família. Mas qual foi a fonte que você bebeu água? Então, eu acho que uma delas é assim, longe também de fazer uma conexão entre a luz vai te curar. Uhum. Né? A luz vai curar você. O seu chefe, o seu líder vai trazer uma solução para você. Não joga essa responsabilidade, é muito difícil. Acho que essa é uma outra perspectiva. Quando eu trouxe a questão da luz, é realmente uma questão ampla. Eu acho que nesse momento, né, que foi um momento muito duro esse ano, né? Acho que terminei um texto ontem que fala: você pode tirar a sua máscara, né? E aí uma das citações, uma das reflexões eu coloquei foi assim: eu duvido que em algum momento esse ano você não tenha tirado a sua máscara. Ah, sim. Né? Porque foi um ano muito intenso. Acho que o que eu trouxe ali para ter força foi trazer os fatos e a realidade para as pessoas. Uhum. Acho que é luz também, né? A verdade é luz. A verdade é luz. O esclarecimento, a transparência acaba ajudando muito as pessoas. Principalmente quando as coisas aconteceram, né, no começo do ano e tudo mais, houve uma primeira reação de negação, né? Uhum. Sim. Isso não é nada, isso não é nada, isso não é nada, isso não é nada, isso vai passar 2 meses, 3 meses, etc. E aos poucos as coisas foram ficando mais complexas. Né? Então, acho que trazer a transparência, os fatos e trazer carinho, né? Trazer, né, amor. Tamo mesmo. Junto. Sabe, porque muitas das situações não eram triviais. Não são triviais até hoje, né? Eu acho que esse ano eu também tive um processo, se é que eu ainda tenho, talvez um pouco de máscara, porque eu acho que isso é um processo difícil, né? Da gente viver e tirar. É a desconstrução que a gente falou agora há pouco, né? Exato. Então, eu acho que eu mudei um pouco também essa maneira de ser menos o diretor da empresa, ser menos aquela pessoa que está todo mundo esperando ouvir falar alguma coisa, e mais sentar do lado e falar: vamos lá. Sim. Vamos tentar trilhar aqui alguns caminhos. Né? Estamos juntos, a gente fala sempre, estamos juntos, tá? Mas estamos juntos no sentido de que o problema é de todo mundo, que a situação já afeta todo mundo das mesmas maneiras. Exato. Né? Mais ou menos, não sei se eu te respondi. Não, respondeu, com certeza. Dando sequência nos nossos bate-papos com o Gustavo, essas pílulas que a gente está fazendo não só para o setor de turismo, eventos e hotelaria. Na verdade, esses temas que a gente está abordando são universais, eles podem ser ouvidos, estudados. A gente vai transformar também em podcast, tudo isso que a gente está falando aqui no vídeo, mas a ideia é que chegue ao maior número possível de pessoas. Você que é um pequeno empreendedor, que tem às vezes 5, 10 funcionários, não é só para quem é grande, não. Quem é multinacional, para quem tem mais de 100 funcionários, isso aqui na verdade como eu disse, é universal. Todas as pessoas podem usar, um líder de uma comunidade, o líder de um grupo de música, qualquer segmento, certo? E aí tem uma coisa que a gente fala muito, que é a motivação. Tô desmotivado, não tô afim, tô cansado. E eu vejo que as novas gerações, elas acabam muitas vezes na primeira desmotivação desistindo. É uma percepção, né? A gente não tem uma pesquisa, a gente não tem dados científicos. É uma impressão que eu tenho. E aí eu queria deixar aqui, né, lançar a provocação para o Gustavo. O que é motivação para você? Motivação é uma coisa que
você produz internamente, é uma coisa que você precisa de estímulos externos, tanto você como um estudioso interessado na área, quanto você, pessoa mesmo, como que você faz para se motivar? Olha, eu fiz o meu mapinha aqui, né? Então, de novo, né? Ó, eu fiz um gráfico sobre essa pergunta, porque a gente... Esse é o do gráfico? Esse é o gráfico. Nossa. Né? Então, o Fernando tinha me mandado os temas e eu falei, eu quero de uma maneira genuína responder, mas eu acho que como a gente fala para muitas pessoas, eu acho que é interessante a gente contextualizar e armar um pouco melhor a resposta. Motivação para mim, Fernão, é felicidade. Perfeito. Essa é a minha visão. Uhum. Se você está feliz, você está motivado. Uhum. O meu gráfico ele é assim, lembrando lá, né? No eixo X, depois a gente disponibiliza e coloca ele ali. Legal. É a linha do tempo. Então você tem aqui a linha do tempo. E no Y você tem a felicidade. Uhum. Né? Então, qual que seria o ideal? É você andar com a sua reta sempre paralela à linha do tempo, porque significa que a sua linha de felicidade já está sempre alta. Uhum. Né? A vida é muito complexa, muito cheia de obstáculos. Com certeza não é uma linha reta isso. Sim. Deve ser um zigue-zague, assim, a vida de todo mundo. Né? Às vezes é um ecocardiograma. Às vezes uma baita queda, às vezes uma subida, né? E aí, trazendo o que você trouxe, trazendo o que você trouxe é ótimo, né? Mas você trouxe uma questão, minha impressão é que a nova geração desiste, etc, etc. O que eu fiquei pensando sobre isso? Falei, cara, se você for muito feliz a curto prazo, você precisa tomar um pouco de cuidado se você não está colocando muitas compensações nessa sua vida e essa sua felicidade não está sendo sustentada por aquilo que você compra e por aquilo que você conquista. Verdade. E consumismo é uma fuga, né? Consumismo, várias coisas são fuga. Mecanismo de recompensa, né? Essas recompensas, essas compensações, né? Então, uma das hipóteses que eu trouxe faz sentido. Também é essa, fala assim, se você ficar trabalhando muito nisso, muito superficial, se você não souber quem você é, o que está por trás disso, e o que realmente faz com que você seja pleno, nessa hipótese você corre o risco de ser feliz e pá! E depois disso seja uma queda livre. Né? Conversando com um amigo meu semana passada, ele falou assim pra mim, cara, eu venho de origem pobre, eu nunca tive condições financeiras, minha família e tudo mais. E eu venho estudando, venho me empenhando, é um cara que se esforça muito. E ele falou, eu consegui, depois de planejar e tudo mais, comprar um carro que eu queria. Olha. Eu fui na concessionária e eu pedi o carro exatamente do jeito que eu queria. Muito bom. Só que ele falou assim, 2 semanas depois eu entrei numa mini depressão. Porque é aquele negócio, subir no cume da montanha e agora o que eu faço? Foi isso? Foi isso, né? Acho que eu cheguei ali, ele estava trabalhando isso ainda, ele ainda não conseguiu chegar na resposta, mas acho que é curioso. E a outra hipótese que eu também trago nesse gráfico é assim, o cara que vai ser feliz quando e se alguma coisa acontecer. E não é a coisinha, né? Ele quer ser tipo o presidente da multinacional. Quando eu for presidente, quando eu for promovido, quando eu tiver dinheiro, quando eu me aposentar, se isso acontecer, são tantas condicionais que ele coloca no longo prazo, então você vai ver o gráficozinho lá no longo prazo, que ele nunca vai ser feliz. Que a felicidade dele vai estar sempre rasa.
E aí, possivelmente, lá na frente, a felicidade vai subir. Aí, será que vai subir? Né? E esse contexto, essa brincadeira do gráfico, porque no meio dessa história, né, tem a tua saúde mental. Né? Eu acho que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Nós somos responsáveis por ela. Ninguém é. Ninguém é responsável. Que é responsável, tipo, por 80% da sua felicidade, inclusive, né? Exato. Produção de hormônios, na hora certa, do jeito certo, porque se você produz um determinado hormônio de uma maneira excessiva, na hora errada do dia, e isso tem a ver com o seu sono, com a sua alimentação, você está na roça. Exato. E eu acho que também tem técnicas que você pode te ajudar na motivação. Né? Então, eu acho que existe uma questão genuína, eu acho que ela precisa ser genuína, mas a motivação em si, considerando esse cardiograma que você disse que é a nossa felicidade, tem dias que você não acorda com aquela motivação que você precisaria para fazer um programa, para fazer uma palestra. Então, existem técnicas também que você pode aplicar. Sim. Eu acho que é factível que você crie sentimentos bons, que você crie a motivação. Isso é factível que seja feito. Então, dá para criar coragem em você? Dá para criar coragem em você. Né? Dá para instalar um sentimento positivo em você? Dá para instalar um sentimento positivo em você. Né? Concordo. E não é gestão, competências, não. São coisas mais internas suas e que dá para trabalhar. Né? Assim como dá para trabalhar as ancoragens. Né? Então, a ancoragem é uma coisa muito usada no esporte. Sim. Né? Mas que cada vez mais vem sido usada também nas empresas, no mundo corporativo. E as pessoas que estão entendendo esse caminho, acho que elas estão sendo mais felizes. É verdade. Né? Verdade. Não, e até que a gente vê muito hoje falando, né, sobre afaste-se de relações tóxicas, ou pelo menos reinterprete. A gente vê muito hoje a palavra ressignificação, principalmente para quem estuda coaching, mentoria. Ressignificar é reinterpretar, é dar uma nova interpretação para um fato que pode ter sido traumático, pode ter sido, às vezes, só negativo. O meu chefe me abusava moralmente, ou briguei com tal pessoa, e aí você para tentar reinterpretar, realmente colocar-se no sapato do outro, né? Não se desconstruir também. Mais uma vez aqui, outro exemplo. A reconstrução de você mesmo passa pela reconstrução das coisas que você passou, a reanálise. Por isso também, aproveitando o vídeo, mais uma vez, reforço, faça terapia. Não sei se você faz, mas eu faço há 3 anos e é um instrumento, é um mecanismo de autoconhecimento e de desenvolvimento de raciocínio muito interessante. E também te ajuda na sua motivação, porque você aprende a criar mecanismos de defesa, porque sim, eles são importantes, e também a desenvolver estratégias de motivação, estratégias de como que eu vou lidar com essa situação que não é agradável para mim, que é difícil, como que eu vou fazer desse limão uma limonada. Então a motivação passa muito pelo que o Gustavo falou. Não é uma força divina que vem e hoje eu acordei motivado. Ela vai muito, é uma construção de diversos fatores, né? Prática de esportes, atividades mentais, hoje muito em voga a meditação, as boas amizades, né? Os bons relacionamentos que você pode cultivar, ter hobbies, a sua alimentação, o sono. Então é uma construção de diversos fatores, mas principalmente saber por que você levantou da cama. Eu demorei algum tempo também, por exemplo, para perceber que acho que uma das maiores motivações que eu tenho é o meu compromisso com os outros. É uma das coisas que mais me tira da cama. É saber que tem uma pessoa me esperando, saber que hoje o Gustavo ia estar aqui me esperando, que a gente ia fazer uma coisa legal para vocês, que depois aqui vai ter outra pessoa com quem eu vou gravar. Então a minha motivação, hoje eu percebo que ela é muito ligada no meu compromisso com os outros.
Porque eu tô fazendo esses vídeos, claro, é legal, é gostoso, eu gosto de fazer isso, eu me sinto à vontade, mas é sobretudo para vocês, porque se eu gravar e ninguém assistir, não tem propósito, né? Não tem motivação. Eu assisto, tá? Se você quiser, a gente marca uma sessão e fica... É só nós dois lá, tomando uma cerveja. Exatamente. E você, num dia, você já conseguiu desenvolver esses mecanismos de motivação? Já identificou isso em você? Então, eu fiquei apaixonado por a questão da ancoragem, né? Acho que você consegue criar. Eu conheci isso há muito tempo atrás, numa situação que não tinha nada a ver com coaching em si ou com estudo de desenvolvimento humano, nada a ver. Eu fazia aula de inglês. Caramba. Porque eu precisava melhorar o meu inglês e eu precisava fazer uma apresentação em público em inglês. Nossa, né? Pressão total. Então, a primeira vez que eu ia fazer para um grupo grande, então eu ia viajar para a Alemanha, participar da ITB lá na Alemanha. Então eu ia fazer uma apresentação para um grupo de europeus, americanos, ingleses, em inglês, então eu fiquei com aquele negócio. Então, de treinar muito, eu sou um cara disciplinado nesse sentido, então eu treinei muito, né? Ele é mesmo, ó. Ele é muito disciplinado. Eu acho que a preparação Eu acho também. é fundamental, né? Concordo 100%. Mas aí eu precisava criar uma ferramenta para eu me sentir confiante. Porque eu podia ter preparado, podia ter treinado, podia ter, de repente, decorado todos aqueles slides que eu ia falar. Mas se eu chegasse lá e amarelasse, não adiantava ter... Haja terapia. Não adiantava ter decorado tudo. Então, naquele momento, meu professor de inglês, né, que é uma figura, ele falou, vamos assistir uns TEDs aí. Então, a gente começou a assistir uns TEDs e tudo mais, mas para ver o comportamento. A gente viu um dos caras que ele ensinava a postura corporal, né? Que é uma âncora. Que é uma âncora, antes de você entrar para uma palestra. Entendi. Então foi a primeira vez que eu tive, né? Então se conecta com isso, você está indo lá. Então você tem que estar, você vai falar, você vai conversar com várias pessoas, você tem um tema importante que você quer dividir, então você vai fazer ele assim, você vai fazer ele assim, você vai fazer ele, né? Você vai ficar em pé. Então, treinando isso, eu comecei a falar, olha só, se eu fizer assim, se eu, né, abrir o meu peito, se eu mostro que eu estou aberto a ouvir o que as pessoas têm para me dizer. Sim. Me dá confiança porque eu tenho uma respiração. Se eu controlar minha respiração... Nossa, respiração é muito importante, pessoal. Então, naquele momento foi a primeira vez que eu tive, sem querer, um contato. Eu fiz uma auto-ancoragem assistindo aqueles TED vídeos, speakers. aqueles TEDs. Uhum. Cheguei na minha posição correta. Então, hoje é muito comum, se você me chamar para fazer uma palestra, participar de um debate, você me vê nos bastidores, eu abrindo o peito, em pé, balançando a cabeça, assim. É muito comum. Então, você já viu o Tony Robbins, né? Já. O documentário. O cara pula, ele entra em piscina de água gelada. Ele faz um monte de coisa. Eu estudo bastante ele e acho ele tem uma sensibilidade. Esse cara é um gênio no que ele faz, né? E eu acho que é muito isso, assim, você ter técnicas para você melhorar a sua motivação. Isso às vezes são coisas bestas. Por exemplo, para mim funciona pra caramba entrar na piscina e nadar. Entendeu? Porque de alguma forma, naquele momento que eu tô sozinho, que eu não fico pensando em quase nada, mentira, às vezes eu penso. Não tem como desligar totalmente. Eu saio da piscina e falo, puta, agora eu consegui pelo menos liberar alguma coisa. Música. Nossa, música é bom demais. Né? Você fala, cara, você acordou mal, tá desanimado, bota aquela música bacana que você curte. Duvido. Que você não se anime. Duvido que você não se anime, né, cara? Concordo totalmente. É impossível. A música, um bom banho, eu acho que o banho dá uma baita relaxada e você consegue extravasar suas ideias. E o exercício físico, né, pessoal? Porque
O que o nosso cérebro precisa para... Ele precisa de muitas coisas, mas uma coisa muito importante que às vezes a gente não faz é oxigenar. Por isso que o Gustavo falou da respiração, né? E a meditação também ajuda nisso. A oxigenação, a respiração com a barriga, não ficar respirando aqui no peito, trazer o oxigênio para dentro de você. Cara, seu cérebro, ele vai fluir, vai produzir hormônios importantes para você se sentir mais tranquilo, mais calmo, para ter inspirações, insights, são nesses momentos. Então, aquele negócio, não vou responder agora, preciso de 10 minutos, vou dar uma volta, vou tomar um café, é importante. É legal. Você precisa sair do seu padrão mental para conseguir ter outras ideias. Pessoal, um outro ponto importante, a gente fala, quando fala de liderança, de gestão, é o networking. O que eu pessoalmente acho de networking? Muito bom, realmente importante, fundamental, mas networking também requer construção e principalmente manutenção. Então as pessoas acham que networking é só se conectar. Então agora eu conheço o Gustavo, ele já é meu amigo de infância. E não é bem assim. Networking, primeiro, tem que ter empatia, tem que ter naturalidade. Não adianta querer forçar uma relação se não existe afinidade. Eu conheço pessoas que se conhecem, que têm um relacionamento há anos, mas depois de muitos anos é que elas vão de fato aprofundar um relacionamento. Porque os momentos começam a se casar, fazer mais sentido, ter mais proximidade com aquela pessoa. Então, networking não é só enviar um convite no LinkedIn, aceitar, e até com isso vocês têm que tomar cuidado se vocês quiserem ter relevância no LinkedIn, porque quanto mais conexões, para menos pessoas chegam às suas publicações, tá? É uma dica aqui valiosa para vocês. Tenham critério na escolha do seu networking. Não foquem na quantidade, foquem na qualidade. E aí, com base nisso, eu queria perguntar para o Gustavo como está hoje o seu networking virtual? O que você está fazendo no LinkedIn? Como que você está explorando a ferramenta? Olha, Fernão, é interessante, porque recentemente eu tenho um número de conexões razoavelmente alta. Não me lembro quantos são, mas 1.800 talvez. Eu acho que tem um número de conexões alto. Mas isso... E eu não tenho objetivo de ter 2.000, 3.000, 5.000, 20.000. Nunca... As coisas foram... No dia que eu fui olhar, eu falei, nossa, até que tem um número razoável, né? Uhum. Talvez seja até um pouco mais, mas enfim. Deve ser mais. E isso foi surgindo, foi crescendo com o passar do tempo, né? Porque você vai viajando, vai conhecendo pessoas, você dá uma palestra, você vai no ambiente de network físico, onde todo mundo abre ali as conexões para se conectarem automático e você vai se conectando, ou pessoas de interesse, etc. Então, eu tenho uma visão do LinkedIn, apesar, assim, é uma plataforma profissional. Sim. Eu uso ela dessa maneira. A minha posição no LinkedIn é do Gustavo profissional. Eu nunca usei ela para ser Gustavo da empresa X ou da empresa Y. Sim. Eu sempre tentei usar ela como Gustavo profissional. Em determinado momento, numa empresa que eu trabalhei, eu recebi um guideline para você fazer os fundos com o logo da empresa e etc, etc. Eu não fiz, eu não me senti confortável com aquilo porque a identidade do LinkedIn, para mim, é individual. É individual e ela é minha. Se eu tivesse o Gustavo Consultoria, como você tem a Loureiro, talvez fosse diferente, porque as identidades vão se cruzar. Faz sentido. Né? Mas trabalhando para uma outra empresa, por mais que eu goste daquela empresa, eu não sei se eu preciso colocar ela nas minhas costas e ser o garoto daquela empresa. Vira um carimbo, né? Vira um carimbo. Então, isso é uma coisa que eu tenho, assim, e eu respeito essa individualidade, né, do LinkedIn. E aí, é um meio que eu venho testando, venho conhecendo cada vez mais, né? É um lugar onde eu já recebi muitos convites para fazer entrevista de emprego. Legal. Um lugar onde eu já busquei muita gente para trabalhar comigo. Uhum.
né? É um lugar onde eu vou fazendo seleção, eu preciso de uma pessoa, principalmente quando é uma pessoa que eu precisar, no meu trabalho anterior, que eu precisava contratar no México, É que eu verdade. precisava contratar na Colômbia. Então eu conseguia usar a rede e falar assim, quem que eu conheço? Alguém que eu já encontrei, né, no México. Será que tem alguma coisa? Então quando eu ia para o Headhunter, Aham. eu já ia também falando, olha, tem esse grupo aqui de pessoas, de 5 pessoas, de 10 pessoas, que de alguma maneira eu já me comuniquei, Entendi. né? Então, Já criou um começo de uma proximidade, né? De uma ligação com a pessoa. exato. É melhor do que nada. Imagina quando não tinha o LinkedIn, né? Exato. É muito estranho. E eu acho, e assim, eu particularmente não sou um cara que publica muitas coisas, né? Quando eu saí do meu emprego anterior, eu fiz uns testes. Eu fiz um plano. Eu falei assim, eu vou fazer um teste. Eu vou jogar determinadas coisas na rede e vou medir como que vai ser a interação, Uhum. né? Então eu fiz lá 3, 4 semanas de teste, não cheguei a conclusão nenhuma. Mas eu provoquei de alguma maneira, né, a rede. E essa semana eu finalizei um texto, até dividindo com pessoas bem próximas minhas, para eles poderem olhar o texto e me dizer o que eles acharam. Todos, mas para que você vai usar isso? Para que você vai usar isso? Eu não tenho a mínima ideia. É uma auto-reflexão que eu fiz, uma provocação com alguns temas que a gente falou agora, inclusive. Que legal. Né, de liderança, de motivação, de competências, etc. Ele tem um plano de fundo que você pode tirar a sua máscara. E eu falei, eu vou jogar na rede. Muito bom. Né? Então, por exemplo... Nem tudo precisa ter um porquê, né? Exato. Tô afim, quero fazer. Eu quero fazer. Então eu vou lançar ele na rede hoje ou amanhã e depois eu te conto qual vai ser a No caminho você me conta. No caminho eu te conto. No próximo papo você me fala. Você não precisa me lembrar, eu te conto como é que foi a repercussão dele. Que legal. Né? Não, tá certo. O que eu percebi de você, só te olhando pelas redes, você tem muito para compartilhar e você quer compartilhar. Você tá a fim de dividir com as pessoas tudo que você acumulou. Eu acho isso muito legal. E não tem o porquê. Assim, ontem tive uma conversa em casa, né? Desde o começo do ano, eu estava desenhando o que eu ia fazer da minha vida daqui para frente, né? Entendendo que o meu caminho no meu emprego anterior iria chegar ao fim de um jeito ou de outro este ano. Antes da pandemia, eu tinha isso muito claro. A gente já tinha conversado. A gente já tinha falado sobre isso. No ano passado, né? Então, para mim, isso estava muito claro. Né? Eu já tinha tomado essa decisão. E isso, para mim, fez muito bem. Inclusive, tomar a decisão de que este caminho, eu teria um caminho novo. Né? E aí, terapia, faz uma coisa ou outra. Um determinado dia, o terapeuta falou assim para mim, você não precisa saber o que você quer agora. Ou seja, eu estava tão pilhado e pirado em querer saber o que eu queria, porque para mim era uma barreira eu não tomar a decisão de sair da empresa sem saber o que eu queria. Eu falei, isso é um absurdo, como é que você vai sair da empresa sem saber o que você quer? Né? Que a gente se prende nessas coisas, né? Pai de família, sou diretor, imagina. E aí, quando eu quebrei essa barreira, eu falei, vou sair. Depois eu vejo o que eu vou fazer. Óbvio que eu me programei, eu financeiramente fiz uma programação, fiz um acordo em casa, minha esposa trabalha, né? Então a gente fez um esquema que funciona, né? Olha aí, novos tempos, hein? Muito legal. Total, eu sou dono de casa, faz. Na verdade, de manhã, escola, não sei o que, lição de casa, ir pro balé, ir pro circo, natação. Eu tô fazendo Elas fazem circo? Fazem. Que legal. Então eu tô fazendo toda a logística das crianças, tô indo lá, e vai no mercado, e passa, não sei o que, tô no esquema. E eu não sei o que eu vou fazer. Muito bom. Eu não sei ainda. Eu tenho 2 caminhos.
Então, eu tenho validado algumas ideias, tenho conversado com bastante gente, tenho aplicado bastante dos conhecimentos que eu adquiri no desenvolvimento de pessoas, nos cursos que eu fiz. Então, eu tenho atendido poucas pessoas, né? Mas tenho atendido com projetos, com processos de coaching, ou só mentoria, ou só realmente algumas dinâmicas. Então eu criei umas dinâmicas, eu criei umas interações que não estão necessariamente relacionadas àqueles encontros de 2 em 2 semanas, e não sei o que. Tô tentando sair um pouco desse formato, né? E por outro lado, eu tenho conversado com pessoas no mundo empresarial para projetos. Muito bom. Então eu vou tomar uma decisão em breve. Legal. Mas eu ainda não sei o que eu quero. E aí, voltando ao texto, né? Porque justamente isso, eu vou lançar o texto sem um objetivo específico. Eu não estou fazendo isso para vender uma coisa ou para... Eu estou fazendo porque me deu uma puta vontade de fazer. Eu falei, cara, eu vou fazer. Eu te entendo. Né? Então, essa minha relação assim com a rede, com como eu me conecto com ela, é ainda em descoberta. Estou descobrindo ela, tenho gostado. Acho que dali podem sair coisas muito legais, né? Sem dúvida. Saíram para mim. E fica o meu compromisso de te dizer o resultado desse lançamento desse meu texto, tá bom? Com certeza. E vai tranquilo, porque não tenho dúvida que coisas boas acontecerão com você. Boa. Coisas boas acontecem para pessoas boas. Boa.